potencialização pós-ativação, ou potenciação pós-ativação, né? Nós temos dois nomes aí para o mesmo fenômeno. Nós falaremos sobre isso hoje e como isso pode melhorar a performance no treinamento de força em homens treinados. Se você aí não sabe do que eu estou falando, não sabe o que é potenciação ou potencialização pós-ativação, fica aqui que eu explicarei e mostrarei também através desse estudo, né, uma análise desse estudo em específico, se isso tem algum nível de relevância para a performance, tá? Eu não vou falar muito sobre o mecanismo fisiológico pelo qual esse fenômeno acontece, mas como que os autores aqui eles esse estudo, né? Eles começam citando que a potencialização pós-ativação basicamente é consistida por dois exercícios. Então nós temos uma atividade que é uma atividade condicionante e ela é seguida pela atividade que normalmente é realizada, né, com um movimento parecido, só que é um movimento que exige desenvolvimento de força, desenvolvimento de potência. E quando você realiza essa atividade condicionante, a ideia é que você consiga desenvolver mais força, consiga desenvolver mais potência, a performance para essas capacidades físicas ela tenha um incremento. Essa é a ideia, tá? Muito bem, só que se isso vai ou não acontecer, você realmente vai conseguir aumentar sua performance em força, vai conseguir aumentar sua performance em potência, depende de alguns fatores. Depende do volume e da intensidade que você vai realizar essa atividade condicionante, e isso tem uma relação com a quantidade de fadiga, né, que você vai acumular com essa atividade condicionante, e até mesmo com o intervalo que você vai utilizar entre essa atividade condicionante e a atividade principal. Ou seja, se você vai fazer uma atividade condicionante, vamos lá para um exemplo prático, né? Você vai fazer um exercício condicionante, só que você espera nesse exercício fazer várias séries, um volume mais alto de repetições, né? A atividade condicionante já tem um aspecto de fadiga envolvido, né? Já tem uma característica que tende a acumular um pouco mais de fadiga. Isso pode afetar de fato a efetividade dessa atividade. E se você faz essa atividade condicionante e na sequência, com pouco tempo de descanso, você já vem fazer a atividade principal, isso também pode gerar um ambiente com um maior nível de fadiga e prejudicar a eficiência dessa estratégia. Novamente, se você ainda não entendeu o que é essa estratégia, eu vou dizer, tá? Mas aqui ele cita que nós temos estudos mostrando que de fato o PAP, né, e essa é a sigla para o fenômeno, uma das siglas, realmente vai aumentar a performance em potência, a taxa de desenvolvimento de força nos exercícios subsequentes. Um exemplo de como isso pode ser feito, tá, pessoal? Por exemplo, você pega e vai fazer um agachamento, tá? Então você vai fazer ali um agachamento com uma carga muito alta. O que é muito alta? 90% de uma repetição máxima, né? Então é uma intensidade alta, às vezes até um pouco mais do que isso, só que você vai fazer poucas repetições. Você vai fazer ali uma, duas repetições. Aí você vai colocar um intervalo de descanso e, por exemplo, você vai realizar ou saltos, ou sprint, ou no caso desse estudo, ele vai aplicar isso no treinamento de força em específico. Mas isso é muito aplicado para salto, para sprint, para esse tipo de melhora em performance nessas atividades. E ele cita algo que é muito relevante, que os estudos apontam que talvez esse fenômeno seja otimizado em indivíduos que apresentam um maior nível de força. Ele cita aqui, né? Indivíduos, por exemplo, que conseguem agachar, fazer um agachamento livre com 1,75 vezes o peso corporal. Ou seja, fazer uma repetição com 1,75 seu peso corporal, quase 2 aí, né? Próximo de 2, é algo muito, muito relevante. Ou seja, são indivíduos fortes. E parece que quando o indivíduo tem esse maior nível de treinamento, não é só treinar por mais tempo, mas apresentar esse maior nível de força, parece que essa condição de potencialização acontece de forma mais otimizada do que indivíduos que apresentam menos força. E
os motivos apresentados pelos autores, né, para justificar isso é que, por exemplo, quando nós temos um indivíduo mais treinado, ele pode ter uma maior distribuição de fibras do tipo 2, esse indivíduo pode ter um nível de adaptação neural otimizado e tudo isso pode contribuir aí com esse fenômeno, tá? Mas eu falei que não ia falar muito do mecanismo, né, mas falando de forma sucinta, quando nós fazemos essa atividade condicionante, imagina o seguinte, nós temos os miofilamentos contráteis, né? Quais são eles? Actina e miosina, tá? Então, óbvio que nos sarcômeros nós temos outras proteínas, inclusive estruturais, né? Mas os miofilamentos contráteis, actina e miosina, eles se sobrepõem e existe um deslizamento em que a cabeça da miosina se liga no sítio, né, de ligação ali da actina e puxa a actina, que é o filamento mais fino, para o centro do sarcômero. É assim que funciona a contração. Então imagina, a miosina ela tem um bracinho, né? E esse bracinho dela pode ser dividido principalmente em duas cadeias, né? A cadeia leve de miosina e a cadeia pesada de miosina. Então imagina que a cadeia leve é como se fosse o bracinho, é o bracinho que aproxima a cabeça ali, né, do sítio de ligação da quitina. Óbvio, falando de uma forma, né, mais simples para ficar claro aí na imaginação de vocês. Quando você realiza essa atividade condicionante, pode ser que você fosforile, né, essa cadeia mais leve de miosina. Um dos mecanismos, por exemplo, é a interação com o cálcio, tá? Então pode fazer com que essa cadeia leve seja estimulada de tal forma que ela muda um pouco a conformação e ela aproxima esse bracinho do sítio de ligação com a quitina. Ou seja, é como se o miofilamento contrátil ali ficasse pronto, ficasse de prontidão para que numa atividade subsequente ele conseguisse se ligar rápido e puxar rápido a actina, entendeu? Então existe um deslizamento dos miofilamentos contráteis ali com uma melhor eficiência, pode melhorar a taxa de desenvolvimento de força, né? Pode melhorar a velocidade que essa força é imprimida, então essa força é aumentada rapidamente quando você vai realizar a atividade subsequente, tá? Então essa é a ideia esse é o fundamento por trás desse fenômeno, ok? E aí o que eles vão fazer para testar? Então veja bem, eles pegam aqui 10 homens treinados. Então como que eles sabem que esses homens são treinados? Eles precisavam aqui ter 1 ano de experiência com o treinamento de força, né? Com uma determinada frequência ali na semana, de pelo menos 3 vezes na semana, só que eles tinham um nível de força, isso daqui é até relatado aqui, ó, quer ver? Nessa tabelinha, eles tinham aqui um nível de força de 1,3 vezes em relação ao agachamento, tá? Em relação ao peso que eles conseguiam fazer no teste de 1RM. Então, 1,3 vezes o peso corporal no teste de 1RM. Assim, o que a gente já começa a ver por aqui, tá? São indivíduos treinados? São. Mas, o nível de força deles é muito alto? Não. Nós temos indivíduos aqui que têm um nível de força significativamente mais alto do que isso. Então são treinados, mas o nível de força não é tão alto assim. Esse é um primeiro ponto para a gente começar a ponderar aqui, beleza? Bom, 10 indivíduos também não é muita coisa, tá? Mas já tem algum nível de significância estatística, a gente vai ver inclusive qual é essa significância na sequência. Mas o que eles fazem com esses indivíduos? Eles fazem o seguinte, eles até colocou aqui uma... Opa, já estou indo para o resultado, ainda não, né? Ele até colocou aqui uma imagem para ficar claro. Então esses indivíduos, eles realizavam, todos, tá? Realizavam esses protocolos que eu vou falar. Eles realizavam a familiarização, né? Eles faziam um teste de 1RM e eles realizavam a condição dessa atividade condicionante, né? O PAP, seguido ou não do teste de contração isométrica voluntária máxima, ou então do teste para eles saberem qual a quantidade de repetições que o indivíduo fazia com um determinado percentual de uma repetição máxima. Ou seja, o que eu quero dizer? Né? Como que esse teste de fato era feito? Eles colocavam o indivíduo para fazer a potencialização pós-ativação, a atividade condicionante, e como que essa atividade condicionante era realizada. Quer ver? Está aqui, ó. Era realizada da seguinte forma. Eles colocavam o indivíduo para fazer uma série de 2 repetições com 90% de uma repetição máxima no agachamento.
tá? Então eles faziam agachamento ali com uma barra nas costas. 90% de uma repetição máxima, 2 repetições e uma série apenas. Ou seja, a atividade, pessoal, ela é curta, tá? Agora, o intervalo entre essa condição de potencialização pós-ativação, né, dessa atividade condicionante e o que eles fariam de forma subsequente, seja o teste em que eles iam analisar a quantidade de repetições que eles conseguiam fazer com um determinado RM, ou o teste de contração isométrica voluntária máxima, tinha um intervalo de 5 minutos. Tá? Então tem um intervalo que é suficiente para fazer com que haja um nível de recuperação, para fazer com que essa fadiga se dissipe, o que é algo importante, como a gente viu anteriormente, para que de fato o indivíduo tenha um bom nível de resultado. Então, nessas 4 visitas que eles faziam, nós tínhamos aqui as seguintes condições. Né? Os indivíduos, eles poderiam fazer o agachamento sem, então o teste do agachamento com a maior quantidade de repetições que eles conseguiriam fazer, com um determinado percentual de uma repetição máxima, que a gente já vai ver, eles faziam esse teste, né, sem fazer a atividade condicionante, ou fazendo a atividade condicionante. E eles também poderiam fazer o teste da contração isométrica voluntária máxima com atividade condicionante sendo realizada anteriormente ou sem atividade condicionante sendo realizada. E cada um desses testes, então, eram realizados em uma semana, só que eles tinham aqui um intervalo. Como todos os 10 indivíduos realizavam essas 4 condições, tinha um intervalo entre essas 4 condições de pelo menos uma semana, igual a gente está, na verdade, de uma semana, igual a gente está vendo aqui na imagem, para permitir que não tenha interferência, né? Para que, por exemplo, a sessão anterior não interfira a próxima sessão, para que o indivíduo esteja totalmente recuperado, eles colocaram um bom intervalo. Isso é algo relevante, tá? Então, como esse teste tanto na repetição voluntária isométrica, aqui máxima, como que esse teste e o teste com a maior quantidade de repetições no agachamento foi feito? Primeiro, em relação ao teste com a maior quantidade de repetições, né? Eles traçavam aqui 70% de uma repetição máxima. Então o cara fazia atividade condicionante, que eram 2 repetições com 90% de um RM, uma série, 5 minutinhos, né? E eles depois faziam 4 séries com 70% de uma repetição máxima até falhar. Então eles iam lá até falhar e colocavam um intervalo de 2 minutos entre essas 4 séries. 2 minutos é um bom intervalo já, mas a gente sabe que 4 séries na falha, assim com 70%, o que se espera? A gente não viu os resultados ainda, mas o que se espera? O que se espera é que haja algum nível de fadiga, tá? Então haja algum nível de diminuição, talvez, na quantidade das repetições. Então, em uma das condições eles faziam esse teste, com atividade condicionante antes, e na outra condição eles faziam o teste sem atividade condicionante antes, tá? E aí eles gravaram a quantidade total de repetições, né, em relação a todas as séries, mas eles gravavam também a quantidade de repetições por série. Isso é algo importante. Quando a gente pensa aqui no teste da contração voluntária isométrica máxima, eles colocavam os indivíduos, né, para manterem o joelho ali em 90 graus, e eles faziam os indivíduos realizarem essa contração isométrica máxima, de extensão de joelho, né, durante 10 segundos, e aí eles mediam isso. Então esse teste era realizado durante 10 segundos, ok? Mais ou menos foram esses os procedimentos. Tem algumas coisas aqui em relação à estatística que é importante, né? Então eles vão trazer aqui a diferença entre a condição de PAP, né, entre a atividade condicionante e a atividade não condicionante com um delta, né? Então eles pegam ali a diferença entre essas duas condições, tanto para a quantidade de repetições realizadas, quanto para o pico da força identificado, o pico da força isométrica identificado no teste de contração voluntária isométrica máxima. Então eles fazem o delta aqui para eles entenderem. Um outro ponto que o estudo quer entender é se o nível que os indivíduos apresentam no teste de um RM, então a força que esses indivíduos apresentam, né, o nível de força, tem uma relação com a efetividade do PAP. Então, se eles conseguem, por exemplo, observar que indivíduos que têm um maior nível de força vão conseguir realizar mais repetições, por exemplo,
no teste em que eles fazem mais repetições com 70% de uma repetição máxima, e se esses indivíduos fizeram um PAP. Ou seja, os indivíduos que têm mais força, esses indivíduos conseguiram de fato gerar uma maior eficiência no PAP, fazer com que o PAP, com que essa atividade condicionante gerasse um efeito na atividade subsequente, eles vão entender isso também, tá? Em relação à estatística, ele não apresenta algumas coisas que eu já começo a ficar um pouco de orelha em pé. Por exemplo, ele não apresenta aqui qual que é o erro de medida, tá? Então ele não mostra. E é importante que haja isso, principalmente quando você tem a medição por um equipamento, como acontece na contração voluntária isométrica máxima, né? Um equipamento em que pode haver algum nível de erro na medida, da forma que o teste é aplicado, do próprio aparelho, mas de qualquer maneira, tá? Ele não apresenta isso. Ele vai trazer aqui um tamanho de efeito, né? E aí ele traça esse tamanho de efeito como pequeno, se for ali até 0,2, como médio, 0,5 e como grande, né? 0,8. O que é tamanho de efeito, pessoal? Como que isso é calculado? É mais ou menos assim. Você vai pegar duas medidas, né? Então vamos pegar a condição de PAP e a condição de não PAP, tá? Então quem fez a potencialização pós-ativação e quem não fez. Então você vai pegar esses dois dados, a média desses dois dados, e vai subtrair um pelo outro, ok? E aí você vai dividir isso pelo desvio padrão. Na verdade, não é só pelo desvio padrão, tá? Você vai fazer aí uma média ponderada desse desvio padrão. E aí isso vai dar o tamanho de efeito. Então, quando vocês olharem aqui o que é um tamanho de efeito, mais ou menos é assim que é calculado, beleza? Agora, vamos para os resultados. Ao invés de eu ficar lendo só aqui os resultados para vocês, vamos dar uma olhadinha aqui já nessa imagem, né? Então, o que a gente já começa a perceber nessa imagem que nós temos aqui? Em relação à quantidade total de repetições, vocês percebem que a condição que fez o PAP apresentou uma diferença em relação à condição que não fez o PAP na primeira série. A primeira série conseguiu realizar mais repetições quem fez o PAP. A gente já vai ver quanto, tá? Mas conseguiu fazer mais repetições na primeira série. Mas parece que nas séries seguintes essa diferença ela diminui muito, quase que não tem muita diferença ali entre os grupos, né? Por que será que isso daqui aconteceu, tá? Por que na primeira série deu diferença da quantidade de repetições e depois não? Só que daí quando a gente vai, isso daqui é comparando por série, tá? Agora, quando a gente analisa a quantidade total de repetições realizadas em todas as séries e nós avaliamos a diferença entre os grupos, nós percebemos que a condição que fez o PAP também teve uma diferença no volume total de repetições, tá? Então, teve uma diferença na primeira série de forma mais expressiva, mas quando a gente analisa a média de repetições, teve diferença também. Vamos ver o quanto que foi essa diferença aqui, pessoal? Muito bem. Nós tivemos uma diferença. O grupo que fez o PAP realizou 56,2 repetições aqui, né? E o grupo que não fez o PAP realizou 48,8 repetições. Lembrando que isso daqui eu estou falando da quantidade total de repetições que eles realizaram. Agora, essa quantidade total de repetições, né? E pra gente ver a quantidade, a principal diferença aqui que teve na primeira série, tá aqui uma outra crítica minha. Os caras só escreveram isso no resumo. Os caras colocaram esse dado no resumo, mas os caras não colocaram esse dado onde eles vão detalhar o resultado, que é onde todos os resultados precisam estar claros e detalhados. É assim, tudo bem, é um erro de escrita, eu posso estar sendo crica, posso. Mas, poxa, né? A gente está falando aqui de uma revista de alto fator de impacto, né? Mas ok. Qual foi a diferença? Nós temos aqui a condição de PAP com 22 repetições em média e a repetição que não fez PAP fez 15,5 repetições na primeira série. Então teve uma quantidade, teve uma diferença aqui, que é uma diferença relevante, tá? Muito bem, agora, e os outros achados? Vamos para os outros achados aqui. Antes de eu seguir para os outros achados, tem um ponto importante, tá? Que eu até grifei aqui para vocês. Quando nós vamos analisar um estudo, quando os autores vão selecionar a quantidade de indivíduos que vão participar de um estudo, eles precisam fazer uma análise
de quantos indivíduos eles precisam naquele estudo, qual vai ser o tamanho da amostra, para que de fato aquela amostra tenha poder estatístico, ok? E eles entenderam aqui, eles fizeram esse cálculo e mostraram que o tamanho da amostra de 10 indivíduos tinha um poder aqui de aproximadamente 76%. O que significa esse 76%? De uma forma mais simples também. Significa que eles têm 76% de chance, com o tamanho da amostra deles, de conseguirem identificar um resultado caso ele exista. Aqui é como se nós falássemos o seguinte, ó, imagina, de uma forma novamente, né, apenas como exemplo, imagina que você roda o estudo 100 vezes, beleza? Dentro dessas 100 vezes, se houver diferença entre os grupos, se teve diferença, se teve algum efeito, você tem, em 76 vezes, das 100 vezes que você rodou o estudo, das 100 vezes, 76 vezes você vai identificar essa diferença caso ela exista. E o restante você não vai identificar. Entende o que eu quero dizer? Significa que com esse tamanho de amostra, a potência do estudo para identificar de fato uma diferença caso ela exista, diminui. O que a gente espera nessa estatística aqui é um número em 80%, acima de 80%. 76% ok, não é muito baixo, mas também, né, não está ali na maior referência que nós temos. Mas seguindo, então até agora houve diferença entre as repetições, tanto nas repetições realizadas na primeira série, quanto a média de repetições totais. Quando a gente vai analisar o teste de contração voluntária isométrica máxima, a gente percebe que o pico dessa força isométrica também teve diferença entre os grupos, em que o grupo que não fez, na verdade, atividade condicionante, teve ali 696,8 newtons de média. E o grupo que fez o PAP teve 765 newtons de média. Então tem uma diferença, que é uma diferença significativa, entre o pico da força isométrica que foi atingida ali com vantagem para o grupo que fez o PAP. Mas eles não encontram diferenças quando a gente vai analisar a força isométrica, a média da força isométrica, né? Então tem diferença no pico que cada condição atingiu, mas quando a gente analisa a média, não tem diferença. Então tem diferença no pico, mas não tem diferença na média. Aqui eles medem lactato também, tá? Só que não houve diferença na análise aqui de lactato que eles fizeram. E eles não encontraram relação entre a força no teste de um RM, entre o nível de força desses indivíduos e a diferença, o delta ali no pico da contração voluntária isométrica e na quantidade total de repetições. Aonde que ele mostra isso, tá? Porque eu fui citando os dados e eu não mostrei para vocês de fato aqui. Aqui, ó, nesse gráfico, ele mostra que não tem uma boa correlação entre a força dos indivíduos e como o PAP teve eficiência, né? Se indivíduos que apresentaram, por exemplo, um maior nível de força, de fato conseguiram ter esse efeito de potencialização mais aproveitado. Ele não conseguiu encontrar uma boa correlação entre esses fatores. E depois ele vai discutir esses dados, né? Então, o que ele discute aqui? Primeiro de tudo, houve diferença entre a quantidade total de repetições, tanto na média quanto na primeira série. O que pode ter gerado isso? O que pode ter gerado é que na primeira série, o que aconteceu foi que esse indivíduo teve 5 minutos de descanso entre o PAP, entre o PAP não, que é o efeito, né? Mas entre a atividade condicionante e a atividade subsequente. Teve 5 minutos em que a fadiga foi diluída. Quando ele veio fazer essa primeira série, a fadiga já estava diluída. E aí o que acontece? Ele conseguiu aproveitar de fato o efeito do PAP. E essa condição. Mas, conforme as séries foram avançando, com 2 minutos de descanso, com séries sendo realizadas até o limite, a fadiga foi se acumulando e esse efeito pode ter sido perdido, né? Ou parcialmente perdido. Então, essa daqui é uma das explicações. Mas tem um outro ponto envolvido. Nós já temos na literatura que indivíduos mais fortes podem se aproveitar melhor desse fenômeno. E os indivíduos aqui eram fortes? Eram, mas era 1,3 vezes o peso corporal no teste de um RM. Então não eram extremamente fortes,
né? E isso pode, de alguma forma, ter feito com que eles não observassem um aumento, né, desse efeito do PAP para indivíduos que têm um maior nível de força, eles não terem achado esse nível de correlação entre os dados. Esse nível de força reduzido dos indivíduos pode ter gerado isso, tá? Força reduzida não, né? Eles tinham uma boa força, mas reduzida em relação a esses indivíduos que têm 1,7, 1,75 vezes conseguem mover ali o peso corporal no agachamento. A gente não pode ficar extrapolando esses dados, esse não é um estudo que avalia hipertrofia. Então, ok, o indivíduo pode ter aumentado um pouco o volume de repetições, beleza, essa quantidade de repetições em alguma magnitude pode fazer com que o indivíduo tenha um resultado positivo em massa muscular, por exemplo. A gente não pode afirmar de acordo com esse estudo, ele não avaliou isso. Então a gente não pode extrapolar esses dados. O que a gente sabe é que para força, por exemplo, o pico de força parece que teve algum nível de diferença. Talvez essa diferença, né, entre o grupo que fez ou que não fez PAP, né, o grupo não, né, a condição, talvez o efeito do PAP poderia ter sido maior se o indivíduo já partisse de uma força um pouco maior. Talvez a quantidade total de repetições que ele teria realizado na primeira série talvez poderia ser maior, é tudo talvez, tá? Porque a gente não mediu isso daí de fato. Mas com esse desenho, eu acredito que essa diferença, isso daqui é minha opinião, não tem nada a ver com o que o estudo está falando, beleza? Minha opinião, eu acredito que com esse desenho, mesmo que indivíduos fossem mais fortes, na primeira série eles teriam vantagem na quantidade total de repetições, e nas séries seguintes isso seria mitigado. Na mesma proporção que apresentou esse estudo? Talvez não, mas seria bem mitigado sim, tá? Porque essa fadiga, quando você realiza o exercício até a falha nesse modelo, com essa quantidade de repetições, realmente pode afetar aí o efeito de PAP. Beleza? Se você não está no grupo de estudos, entre no grupo, vou deixar aqui o link na descrição e nos encontramos no próximo estudo.